Vamos abrir a palavra em Éfeso, ou Efésios. Éfeso não, né? Na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo escrita aos crentes de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos estudando essa carta, esse seria o terceiro sermão, a terceira exposição da carta, e ainda estamos na parte doutrinária, onde Paulo vai mostrar a importância da salvação, do plano de salvação de Deus para a nossa vida. Eu queria perguntar aos irmãos, qual a maior necessidade do Brasil hoje? Pensa um pouquinho. Estamos chegando perto aí de umas eleições, né? Qual seria a maior necessidade? Talvez você pense assim, bons políticos. Essa é uma grande necessidade. Mais justiça, ótima necessidade, urgência, importância. Mas de tudo aquilo que nós poderíamos falar, a maior necessidade do nosso país seria a vida com Deus, vida em Cristo. Que o nosso país, ou que as pessoas de uma forma geral, fossem alcançadas pela graça do Senhor. Essa é a necessidade de todo ser humano. A reforma protestante, ela impactou várias gerações seguintes. Eu me recordo aqui de um movimento importante na Holanda de 1620, 1619, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A Holanda foi um dos centros da reforma protestante, um dos centros do calvinismo. Nesse período, aliás, a reforma protestante enviou pessoas para o Brasil em dois momentos. Em 1560, vieram os huguenotes, os franceses, enviados por João Calvino na Baía de Guanabara. Mas por conta da traição de Villers-Gaillon, ele vendeu toda a colônia reformada, ele entregou a colônia reformada para os católicos e nós fomos expulsos. Os protestantes foram expulsos, muitos mortos, e outros tiveram que fugir do Brasil. Perdemos a chance de 1560, o Rio de Janeiro, olha o estado que está o Rio de Janeiro, perdeu a chance de ser uma colônia protestante, de ter sido povoada de maneira correta. O nosso país perdeu essa chance. Em 1630, os holandeses vieram com Maurício de Nassau, primo da família Orange, da família do Guilherme de Orange, príncipe da Holanda. E ali no Recife aconteceram coisas preciosas da parte de Deus. Eles vieram junto com os judeus, porque os judeus corriam para uma colônia reformada, ou eles seriam obrigados a se tornar cristão novo. Cristão novo é quando o judeu era obrigado a declarar que era católico, que era cristão. O primeiro cristão novo no Brasil foi Fernão de Noronha. Então, onde o judeu via que tinha uma colônia de protestantes, ele corria para lá para se refugiar. E foi assim que eles fizeram. Foram para a Holanda, da Holanda vieram para o Brasil.
E no Brasil nós tivemos grandes coisas, grandes construções de Maurício de Nassau. A primeira sinagoga do Brasil está lá no Recife. Mas Maurício de Nassau resolve ir embora. Para nossa tristeza, a colônia enfraquece e os católicos expulsam novamente os protestantes aqui do Brasil, na segunda tentativa desse país ser um país cuja nação tem Deus como Senhor. Infelizmente isso não aconteceu. A maioria volta, aliás, uma parte volta para a Holanda, a outra parte vai para o Caribe e a outra parte vai fundar a cidade de Nova York. Nova York é fundada por judeus holandeses que estavam no Brasil, estavam no Recife. Olha só, o que é Nova York hoje e o que é o Brasil, não é o que é o Recife hoje, porque não foi povoado de acordo com a palavra de Deus. Mas nesse período, a Holanda, por exemplo, em 1619, ela era totalmente calvinista. E anos antes surgiu uma polêmica entre os holandeses, na Universidade de Leiden. Jacobus Arminius defendendo a seguinte tese, de que a salvação depende do homem, não de Deus. Depende de Deus, aliás, do homem escolher, do homem agir, não tem nada a ver com Deus. E aí Francisco Gomarus, calvinista, professor de teologia, fica irritado com isso. A igreja então resolve marcar uma reunião na cidade de Dort. Essa reunião foi convocada em 1618, acontece em 1619. Por que em Dort? Porque era a única cidade segura, eles estavam em guerra. E era a única cidade que trazia segurança ao concílio. Diversos pastores, teólogos de vários locais da Europa vieram, vários reformados da época vieram para essa reunião. E da discussão surgiu um dos mais importantes documentos da Reforma Protestante. É o chamado 5 pontos do calvinismo, que fica fácil de lembrar quando você lembra do acróstico TULIP, as iniciais das palavras, palavras americanas, mas que é possível transformar para o nosso português também, nesse mesmo acróstico TULIP. O T de tulipe, total depravação. O U de tulipe, uma eleição incondicional. O L de tulipe, limitada expiação. O I de tulipe, irresistível graça. E o P de tulipe, perseverança dos santos. São 5 pontos do calvinismo. O que isso significa? Significa que o homem está totalmente depravado no seu pecado se a graça de Deus não agir na vida dele. É o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Um segundo ponto defendido pelos calvinistas holandeses é que Deus é quem escolhe o seu povo, fundamentado nos ensinos que nós já vimos nos 2 domingos anteriores. Deus elege, Deus escolheu lá na eternidade o seu povo de maneira incondicional. Não é porque havia alguma coisa boa em nós para Ele nos escolher, mas Ele nos escolhe antes da criação, antes da fundação do mundo. Limitada a expiação, não é que o sacrifício de Jesus é limitado, mas que na verdade Jesus veio para morrer pelo povo eleito. Então essa salvação é aplicada somente aos que creem. Quem não crê em Jesus, segundo a Bíblia, já está condenado. A expiação é limitada, é somente para o povo de Deus. Irresistível graça, quando Deus nos chama, é irresistível. Você pode não querer, mas não é o homem quem decide o final da sua existência. É Deus quem decide, de maneira irresistível, Ele vai atrás do pecador e Ele transforma a vida do pecador. Foi assim com Paulo, foi assim conosco. Nós não queríamos Deus e Deus nos encontrou de maneira irresistível, aplicou a sua graça no nosso coração. E perseverança dos santos não depende de nós, depende de Deus agir. Depende de Deus guardar o nosso depósito, como diz Paulo. Se fosse com a gente, nós estaríamos perdidos. A nossa salvação seria possível perdê-la. Mas não é assim que diz a Bíblia. Quem guarda o nosso tesouro, o nosso depósito é Deus. É Ele quem nos sustenta até o fim, até a volta do Senhor Jesus. São esses os 5 pontos. E por que eu fiz essa introdução falando dos 5 pontos do calvinismo? Porque esse talvez seja um dos textos que mais claramente você vê essa doutrina. Você vê esses 5 pontos acontecendo. Então eu queria que nós nos voltássemos aí à palavra novamente para vermos onde estão esses 5 pontos. Os versos de 1 a 3, total depravação da humanidade. Olha o que diz o texto. Ele vos deu vida. Ele quem? Deus, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos e pecados a mesma coisa. Delito tem uma nuance de desviar do caminho, pecado de errar o alvo, mas a ênfase de Paulo é dar a mesma ênfase. Ou seja, os nossos pecados nos fizeram mortos. Nós estamos mortos. Quando Deus ainda não age no nosso coração, a gente está totalmente morto, depravado no nosso pecado. Então, quando é que Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos.
Uma prova de que não depende da gente escolher, não depende da gente tomar a dianteira. Se Deus não vier primeiro, o morto não escolhe. Ou você vai em algum funeral e o morto tem alguma atitude lá dentro do caixão? É claro que não. Ele está morto, ele está inerte, ele não pode fazer mais nada. A ideia é que nós estávamos um dia assim mortos, completamente derrotados, encerrados no maligno, fazendo somente a vontade da carne e não a vontade de Deus. E o verso 2 diz isso: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha só, segundo o mundo anda. Como é que o mundo anda? Agradando a Deus? Como é que os nossos políticos estão andando? Agradando a Deus? É claro que não, porque eles não estão nem aí com Deus, eles não estão nem aí com a palavra de Deus. A maioria deles, né? A maioria esmagadora deles. A sociedade não quer saber de Deus, não se interessa pelas coisas de Deus, porque a sociedade está morta nos seus delitos e pecados. Nós andávamos assim, andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Aí eu lembro de John Stott, ele dizia assim: somente peixes mortos nadam conforme a corrente. Você já reparou nisso? Peixe morto nada assim, de acordo com a corrente vai levando o peixe descendo o rio abaixo. Mas peixes vivos nadam contra a corrente, na contracultura do que o mundo faz. O crente é chamado a andar de maneira diferente. Ele não está mais depravado nos seus delitos e pecados, ele está parcialmente depravado. O crente foi liberto da condenação, da escravidão, do pecado. E aí Paulo diz que nós andávamos antes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A ideia aqui de potestade do ar, segundo o mundo antigo, eles entendiam que era o lugar onde habitavam os espíritos, os demônios. E não se sabe ao certo o porquê desse pensamento, mas o que mais faz sentido é que o ar é de onde tem trevas, neblina, nebulosidade. Ou seja, é o local, claro, é figurada a ideia de Paulo, mas nós andávamos segundo os demônios, andávamos segundo o inimigo gostava do que fazíamos, né? Nós estávamos em inimizade com Deus, estávamos em amizade com o inimigo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É a marca da nossa sociedade, é a marca de todo ser humano. Ou você acha que quando nasceu um bebezinho, que é tão bonitinho, você acha que ele não tem pecado? Então, não eduque o seu filho, e você vai ver que ele vai se transformar. Não é? Deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. Nunca diga não para o seu filho. Aliás, eu já falei aqui, quando eu casei, a juíza de paz lá do cartório, ela me deu lá, não lembro se era 10 ou 30 razões para se preparar um delinquente. Você não precisa fazer muita coisa, você precisa deixar de fazer. E ele vai virar um delinquente. Porque nós somos todos filhos da desobediência, estamos depravados na nossa natureza má, pecaminosa, sem a graça de Deus. Aí o texto diz, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, as concupiscências, a vontade da carne, levando a gente para o mal, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Olha só, filhos da ira, como também os demais. Nós vivíamos como filhos da ira, isso é depravação total da humanidade. Essa depravação não quer dizer que o incrédulo só faz coisa ruim, claro que não. Mas tudo aquilo que o incrédulo faz de bom é graça comum, é misericórdia de Deus. Mas há uma graça especial sobre os eleitos de Deus, sobre o povo de Deus. Ele não está mais totalmente depravado, mas a nossa natureza nasce em depravação total. Nós nascemos assim. Aí o texto vai mostrar agora para a gente uma eleição incondicional, versos 4 e 5. Olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Não foi por causa de você, não foi porque você é bonzinho, ou porque Deus viu alguma coisa boa em você. O texto é muito claro que foi Deus quem agiu. A glória não é tua, é de Deus. O amor incondicional é de Deus. Não havia nada bom na gente para que Deus os amasse. E é isso que Paulo está dizendo. Deus foi rico em misericórdia. A palavra usada por Paulo significa desejo de aliviar ou de resolver o nosso problema. Ninguém podia resolver o problema do nosso pecado. Só Deus podia. Ele teve misericórdia de nós e Ele nos alcançou com um grande amor, como diz Paulo, com grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele fala, pela graça sois salvos. Quando é que ele nos deu vida? Quando estávamos mortos. Nós somos salvos pela graça. E o verbo usado aqui por Paulo é importantíssimo, porque fala de algo que Deus fez e que tem consequência para todo sempre. O crente é salvo, e essa salvação tem consequência para sempre na sua vida. Não é só no dia da sua conversão, mas para todo sempre. Essa salvação, essa graça de Deus nos acompanha, nos revigora, nos santifica, nos fortalece, nos reanima diante das lutas da vida. É algo que Deus fez e que faz uma diferença tremenda na nossa vida. Ele nos elegeu de maneira incondicional. E sabemos pelo primeiro capítulo que foi lá antes da fundação do mundo. Mas o texto diz mais, a limitada expiação, porque o texto já disse no verso 5 e vai repetir no verso 6, que essa aplicação da graça de Deus, da ação de Deus na nossa vida é somente em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Olha só o que ele diz, ele nos deu vida, verso 5 ainda, juntamente com Cristo. Aí o verso 6, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu falei na semana passada, na oração de Paulo, que o mesmo poder que Deus trouxe Cristo à existência depois da morte, não é isso? Depois da sua morte, o poder da ressurreição é o poder que ele usou para transformar o seu coração e o meu. Olha que magnífico. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da Bíblia. Mas o maior milagre da sua vida é a vida que você tem em Cristo. É o mesmo poder, exatamente o mesmo poder que Deus teve para com Cristo, Ele teve para com o nosso coração completamente morto. Nós ressuscitamos com Cristo. Vamos ter, é claro, uma ressurreição final, onde o nosso corpo vai também ser ressurreto. Mas nós já vivemos em Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Mas tudo é em Cristo, e os verbos estão no passado, mostrando certeza. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, mostrando que nós temos esse direito. Ninguém vai tirar de nós o céu. É impossível perder a salvação. Há aqui também a própria perseverança dos santos. Verso 7, para que ele fez isso? Qual a finalidade? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual a finalidade de Deus então? Para comprovar a todos os povos, em todos os tempos, essa graça maravilhosa de Deus, a riqueza. Aliás, ele está abismado, emocionado com o termo. Paulo vai escrevendo e se emociona com a ideia, dizendo a suprema riqueza, a riqueza extraordinária, fora dos limites de Deus. É a graça de Deus sobre nós, a bondade que Ele teve de nós, ou para com a nossa vida. E tudo isso é em Cristo, somente em Cristo, limitada à expiação. Jesus só fez isso para aqueles que estão nele ou que creem nele. E aí o texto vai mostrar, versos 8 e 9, a irresistível graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. As pessoas confundem e dizem assim, nós somos salvos pela fé. Não é isso que diz a Bíblia. Nós somos salvos pela graça. Quando a gente fala da doutrina da justificação pela fé, essa justificação pela fé, entenda bem, não é a sua fé. Não é uma fé que partiu do seu coração, porque você estava morto. Mas é a graça de Deus que operou no nosso coração, e Deus fez isso por meio da fé. Fé é dom de Deus. Paulo deixa isso muito claro. Pela graça você é salvo, não de graça também, que é a tremenda confusão. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém e diz, você não precisa fazer mais nada para aceitar Jesus não, ou para pagar o preço do seu pecado, é só receber Jesus, Ele fez. E a pessoa fala, não quero nada de graça. Você já viu? Eu já peguei gente assim. Não quero nada de graça. Mas não é de graça. É pela graça. Custou alto, custou caro. Custou a vida de Jesus. E aí Paulo diz, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Deus age por meio da fé. Deus concede fé. Essa fé não vem de nós. É dom de Deus, é presente de Deus. Ela ainda explica. Não é de você, não foi você que teve fé. Mas Deus que te deu fé. Essa é a grande diferença. Nós somos salvos mediante a fé, nós recebemos essa graça de Jesus por meio da fé em Cristo, fé que nos foi dada em Cristo, não de obras. Ele diz, olha, não é das suas obras, não é porque você ajuda as pessoas que você está garantido no céu, não vem de obras para que ninguém se glorie.
A glória é de quem? De Deus. Jacobus Arminius estava bem enganado quando disse, não, é o homem. O texto de Paulo é claro quando diz que a glória é toda de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, diz Paulo aos Romanos. Mas depende de Deus agir com misericórdia. Se Ele não agir com misericórdia, você continua morto nos seus delitos e pecados. Primeiro há uma regeneração para que essa fé possa fazer sentido e você aceita assim então a graça de Deus. E eu lembro aqui de dois escritores, dois teólogos da atualidade. John Piper, num dos seus livros, lembram qual que é a pergunta dos catecismos de Westminster? Qual o fim principal do homem? A primeira pergunta. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter alegria sempre em Deus. E aí John Piper faz a seguinte pergunta: e qual o fim principal de Deus? E aí ele responde: glorificar a si mesmo. Tudo que Deus fez é para a glória de si mesmo. E aí talvez você fale assim, não, esse Deus é muito egocêntrico, é muito egoísta. E aí eu cito o Dr. Augusto Nicodemos falando sobre isso. Justamente para a gente imaginar, ou não imaginar um Deus egocêntrico, porque Ele não é. Deus é o único que tem direito de glorificar a si mesmo, você e eu não temos. E a explicação que o Dr. Augusto dá é brilhante, ele diz assim: com certeza há pessoas no mundo que são melhores do que nós, em cada área do que nós somos melhores. Nós temos músicos brilhantes aqui, nós temos pessoas com dons e talentos diversos aqui. Mas com certeza há no mundo pessoas iguais a você em qualidade, em dons, em talentos, ou talvez melhor do que eu e você. Mas Deus é o único. Ele é o único. Por isso toda a glória é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória é do Senhor. Paulo já tinha falado isso por 3 vezes no primeiro capítulo, em apenas alguns versos. E aí o texto vai falar um pouco sobre a perseverança dos santos. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queria falar rapidamente sobre algumas coisas do texto aqui. A palavra usada por Paulo, feitura deles, é de onde vem a expressão nossa grega. Aliás, a palavra grega usada é de onde vem a expressão portuguesa, poesia. Quando você olha para o original do texto, está escrito, nós somos poesia de Deus. Olha que coisa linda. Que maravilha o que Deus fez com a gente. Nós somos poesia de Deus, nós somos obra de arte do Senhor. Aliás, nós vamos ter um debate aí sobre a obra de arte, está isso na Bíblia. É Deus quem criou a obra de arte. E você é a maior das obras de arte. Nós somos feitura de Deus, somos obra de arte do Senhor, somos um poema do Senhor, para esse mundo ler, para esse mundo se emocionar, para esse mundo morto ser impactado com vida. Não é assim que a gente vai no museu e tem obras que impactam a nossa vida? Não é assim quando a gente ouve uma música que toca o nosso coração? Que obra de arte maravilhosa! Mas a maior obra de arte que Deus fez é o crente, é o eleito transformado pela graça de Deus. E Paulo diz isso, nós somos feitura, somos obra de arte dele, criados de novo em Cristo Jesus para essas boas obras. Boa obra é somente o crente que pode fazer. Tem religiões diversas que fazem muitas coisas boas, mas não é boa obra. O conceito teológico de boas obras é aquilo que agrada a Deus, e somente a sua obra agrada a Deus, porque Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você distribuir milhares de cestas básicas, você ajudar várias pessoas, dar esmolas e fazer tantas coisas boas, isso é bom de fazer. Mas se você não tem fé verdadeira em Cristo, se você não foi alcançado pela graça, você não fez obras que agradaram ao coração de Deus. Somente o crente pode fazer boas obras, porque boas obras é aquilo que é feito com a fé em Cristo. Nós somos criados para isso. A finalidade é Deus nos preparou para fazermos boas obras. Vejam o que Paulo está dizendo. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos feitos para fazê-las. Ele nos alcançou para a gente ajudar as pessoas, para a gente impactar o coração das pessoas com muita graça, com muito amor. Que Deus nos ajude a agradecer a Deus acima de tudo. E a reconhecer que nós não somos nada. Não pense que você que escolheu a Deus, né? Tá, você até pode entender que foi você, mas só fez isso porque Deus te escolheu primeiro. E te escolheu lá na eternidade. E que você não era bonzinho, nunca foi. E nem hoje é. Não é? Nós somos pecadores. Mas não somos mais depravados no nosso pecado. Há uma atitude de Deus em nós
trazendo vida de santidade, de responsabilidade. Nós somos sal e luz, devemos viver assim, para as boas obras, ou para impactar o mundo com essas obras de Deus na nossa vida. Nós somos uma boa arte de Deus, poema do Senhor. Que Deus nos ajude a impactar esse mundo de trevas, para que outros sejam impactados e recebam a vida do Senhor. Deus assim nos abençoe.